Olá, irmãos, graça e paz. Estamos começando agora mais uma live aqui do Aliança de Fogo, pelo canal dessa escola ministerial que nós temos. É uma live, um assunto que nós não gostaríamos de estar falando, né? Infelizmente, a gente sabe que existe muita coisa oculta, muita coisa que a gente não tem noção que vai acontecendo nas nações, né, no decorrer do tempo. E infelizmente, como eu falei aqui, né, tudo que é oculto, tudo que é ocultismo, né, muitas vezes nós nem nos damos conta de que existe, de que está acontecendo. Às vezes a gente acha que é tão longe, né, e muitas vezes está dentro da nossa nação, está dentro da nossa cidade, está acontecendo. E como filhos de Deus, como profetas nessa geração, a nossa missão é trazer luz para tudo aquilo que está escondido, para tudo aquilo que está oculto, né? Não por acaso Jesus fez uma comparação ali sobre os filhos das trevas e sobre os filhos da luz, né? E muitas vezes o próprio Jesus falou que os filhos das trevas são mais prudentes, né, do que os filhos da luz. E isso precisa mudar. Nós, como cristãos, como filhos de Deus, nós não podemos aceitar ver o que está acontecendo na nossa geração, ver o que está acontecendo na nossa nação e nos calarmos. A Bíblia nos ensina, Romanos capítulo 12, né, a nós não vos conformarmos com este século, não nos conformarmos com este mundo. Então, assim, nós estamos muito indignados com tudo que está acontecendo na nossa nação, e foi muito difícil decidir trazer esse material aqui para vocês, mas eu acredito que é o tempo da igreja amadurecer, é o tempo dos cristãos, dos filhos de Deus amadurecerem. A gente tem que ver o mundo como ele é, né? E infelizmente a Bíblia nos fala que o mundo jaz no maligno, então a gente tem que despertar, porque nós estamos vivendo tempos difíceis, nós estamos nos últimos dias, né? Satanás tem feito muitas coisas e nós, como cristãos, não temos entendido a nossa missão nesses dias, nesse tempo, né? A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. E muitas vezes nós estamos vivendo uma vida muito distraídos com tudo que está nessa terra, esquecendo que nós temos uma missão para com a nossa nação, esquecendo que nós temos uma missão para com o próximo, esquecendo que nós temos uma missão como igreja para o lugar no qual nós estamos inseridos. Então realmente essa live aqui é para te despertar como um cristão, como um filho de Deus, para que você entenda que você está vivendo os últimos dias e para que você entenda que você não está vivendo dias fáceis. Está na hora de nós nos posicionarmos, né, como filhos de Deus, cumprir a nossa missão, porque o tempo está encurtando, Jesus está às portas, né? Então nós temos muito a fazer, irmãos, porque os dias são maus. Então eu quero ser muito breve aqui. Na verdade não dá para eu falar tudo para vocês que está acontecendo de forma pública aqui. Infelizmente algumas pessoas que já se posicionaram estão tomando o processo de governos, de prefeituras, de pessoas de alto grau aí na sociedade, mas de uma forma que muito sutil eu vou tentar despertar você para que você entenda o que está acontecendo, não simplesmente como uma live de fofoca ou para te contar algo, mas para que você leve isso em oração, para que você se posicione como intercessor da nação, como um sacerdote, que é isso que Deus nos chama, né? Como reis e sacerdotes na geração na qual Ele nos plantou. Amém? Então, vamos começar essa live. Quero declarar que o Senhor guarde a sua mente, que o Senhor guarde o seu coração, que o Senhor guarde a sua família, que o Senhor guarde tudo que está sobre a sua vida. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda a retaliação, tudo que não vem de Deus sobre nós. Amém? Então, abra aí o seu coração para entender um pouco mais do que está acontecendo nesses dias na nação brasileira. Ok? Então, vamos lá. Quero começar aqui com vocês com um texto bíblico. Exatamente o texto que eu já citei aqui. 1 João 5,19 nos diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Desde os tempos bíblicos, irmãos, através dessa citação bíblica, nós entendemos que o sistema do mundo está nas mãos de Satanás, né? Quando você estuda a Bíblia, você entende que Deus entregou o controle, né, da natureza, o controle das esferas sociais, o controle de tudo que havia na terra para Adão. Quando Adão peca, esse controle é dado para Satanás.
Jesus vem, morre na cruz, restaura esse poder e entrega para a igreja. Mateus 16:18 nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quando Jesus morre, né, ressuscita, a igreja tem aquele avivamento de Atos, dos períodos bíblicos, mas infelizmente no decorrer da história, quando você estuda a história da igreja, você descobre que na Idade Média a igreja se perdeu, a igreja se vendeu, né, para os dogmas, a igreja se vendeu para tudo que é carnal, para tudo que é material, principalmente questão de dinheiro, né? A igreja começou a cobrar indulgências, começou a se prostituir realmente com as riquezas dessa terra. Então, mais uma vez, foi vendido o poder, o domínio que Deus deu para a igreja, para a humanidade, e foi parar novamente nas mãos de Satanás. Então, nesse contexto, a Bíblia já se adiantou e já nos falou: o sistema do mundo, como o mundo se movimenta, está nas mãos de Satanás. O sistema, né, a movimentação do mundo jaz no maligno. Ok? Então, por isso, irmãos, em quesito de guerra, em quesito de território, a Bíblia nos ensina que a nossa luta ela não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Efésios 6:12 nos ensina isso, ok? Porém, isso é uma das coisas que nós mais erramos como igreja, como filhos de Deus na nossa geração, porque nós olhamos muito para as pessoas, nós olhamos muito para o ser humano, né? E consecutivamente as coisas vão acontecendo no mundo e a gente sempre olha a questão natural. Nós esquecemos que existe um mundo espiritual, nós esquecemos que existe um segundo céu, um terceiro céu, nós esquecemos que existem anjos e demônios, nós esquecemos que existem tempos e estações, nós esquecemos o tempo no qual nós estamos vivendo, nós esquecemos que Jesus está voltando, o que essas promessas da vinda de Cristo trazem sobre as nossas vidas, né? Quais são as consequências de viver em um tempo como esse. A gente vai esquecendo que existe um mundo espiritual, que existe uma eternidade, vai se corrompendo com as coisas dessa terra, né? Então, por exemplo, aconteceu essa tragédia no Rio Grande do Sul, que a gente sabe que está deixando muitas pessoas ali desoladas, né? Muitos dos nossos irmãos ali gaúchos desolados. O que a gente faz? A gente até contribui com uma oferta, a gente até a gente até contribui com uma doação, mas a gente para jejuar pelos nossos irmãos, né? A gente para orar diariamente por eles, entende? A gente acha que o que é material é mais importante do que aquilo que é espiritual. É claro que é importante a gente doar, é claro que é importante a gente ofertar, mas será que a gente junta também a questão espiritual? A gente precisa de um alinhamento como igreja de Cristo, porque a gente olha muito somente para aquilo que é carnal, para aquilo que está na esfera da terra. E a Bíblia é um livro espiritual, a Bíblia é um livro que nos conta guerras, batalhas espirituais, não somente materiais, ok? Então, como igreja, nós precisamos viver um alinhamento nessa área, tá? Então, dentro disso, Jesus nos ensinou a discernir os tempos, né? Ou seja, entender a estação na qual a gente está vivendo. Você não pode viver com 20 anos como se você estivesse com 10 anos, entende? É uma estação diferente. Da mesma forma, ocorre em todas as esferas da sua vida, espiritual, social, emocional, né? E da mesma forma, uma nação, né? Da mesma forma, a igreja, nós precisamos discernir o tempo no qual nós estamos vivendo, tá? E no tempo em que nós estamos vivendo, há uma grande ação maligna preparando o mundo para o reinado do anticristo. Irmãos, está mais do que claro que isso aqui é uma realidade, né? Se eu te perguntar, você consegue imaginar a Terra daqui 50, daqui 70, daqui 90 anos? Você consegue imaginar como vão estar os desastres naturais, né? Você consegue imaginar como vai estar as faculdades, como vão estar os filmes, as novelas, as séries, né? Você consegue imaginar como vai estar a economia? Você consegue imaginar o mundo daqui 100 anos? Irmãos, se você entende a Bíblia, se você entende o mundo de uma perspectiva cristã, você sabe o que está acontecendo. Jesus está voltando. E Jesus voltar significa a chegada do reinado do anticristo. Tudo isso está sendo preparado na nossa geração, sabe? Então nós precisamos despertar para entender o tempo no qual nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo os últimos dias. A questão é, nós estamos nos preparando para isso? Nós estamos nos preparando com essa verdade? A gente está preparando os nossos filhos para viver a geração do arrebatamento? A gente está preparando a próxima geração para isso?
entende? Infelizmente, irmãos, nós não estamos nos dando conta disso, de que nós estamos vivendo os últimos dias, que são dias difíceis, que são dias de guerra, que são dias de rumores de guerras, né? Que são dias de falsos profetas, falsos pastores, falsos ensinos, que são dias de fome, dias de necessidade, dias difíceis, entende? O mundo está em crise, mas nós precisamos estar em Cristo, né? Estar em crise não significa, aliás, estar em Cristo não significa passar por crises, né? Mas a diferença de um cristão para uma pessoa que não é cristã não é o lugar onde ela está, mas a mentalidade dela. Você precisa entender o que está acontecendo. Você precisa compreender o tempo no qual você está vivendo, ok? E infelizmente, irmãos, como nação brasileira, né, nós fomos o palco da vez para sediar um ritual satânico com o objetivo de acelerar a chegada do anticristo à Terra. Nós fizemos uma live na semana passada, se você puder, assista, está aqui no nosso canal, uma live sobre o show, que foi um ritual aberto, né, da Madonna aqui no Brasil. Então nós explicamos para vocês o que isso acarreta na nossa nação, explicamos ali para vocês que aquele show tinha a ver com águas, né? E olha o que está acontecendo na nossa nação. Então é importante você assistir essa live para que você entenda um pouquinho do que nós estamos falando, ok? Eu vou dar uma pincelada aqui para vocês de forma rápida para que a gente compreenda do que nós estamos falando, do que está acontecendo na nação brasileira, mas de uma forma assim geral. Nós precisamos entender que está acontecendo os atos, ritos no mundo para acelerar a chegada do anticristo. Por que tanto desastre? Por que tantos desastres, né, acontecendo em países que são cabeça-chave de economia mundial? Por exemplo, desastres na China, desastre agora no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul é o maior exportador de arroz para o mundo, né? Você sabe o que isso acarreta no mundo? Você sabe o que isso muda no mundo? Você sabe o que isso influencia na economia mundial, né? Então, a Bíblia nos fala, irmãos, que o reinado do anticristo terá um governo único, terá uma moeda única, terá uma só religião. Então, essas três esferas, governo, né, finanças e política, precisam ser mexidas na estrutura para que o governo do anticristo seja estabelecido. É isso que nós estamos vendo acontecer nos nossos dias, ok? Então, preste atenção. Quero, antes da gente entrar aqui para vocês, para apresentar para vocês tudo o que está acontecendo aqui na nossa nação, eu quero contar para você um sonho que eu tive no ano de 2020. Eu fui fazer uma viagem missionária a Brasília com alguns irmãos missionários e na volta, nós voltamos de ônibus, eu adormeci no ônibus. Então, Deus me deu uma visão, né? Eu creio que foi mais do que um sonho. O que aconteceu nesse sonho? Eu vi o atual presidente da República, o presidente Lula, vestido como se ele fosse fazer um ritual satânico. E ele estava com uma criança morta nas mãos, né? E ele girava o pescoço dessa criança e começava a jorrar sangue sobre ele. E ele revirava os olhos como se ele estivesse tendo muito prazer. Desde então, eu comecei a orar especificamente pela nação brasileira, principalmente envolvendo gerações, ok? E preste atenção, será que não parece que é isso que está acontecendo na nação brasileira? Não parece que estão deixando as pessoas para morrerem como se fosse um ritual, como se fosse um sacrifício? É isso que eu quero explicar para você, ok? Então eu fiz questão de contar esse sonho para que você entenda que não é achismo, que não é teoria, são coisas que Deus está mostrando não somente para mim, mas para muitos profetas do Brasil, coisas envolvendo o governo, coisas envolvendo questões que nós nem imaginamos, irmãos. Muitas coisas que nós achamos que são naturais são espirituais. E o propósito dessa live é te despertar para isso, principalmente sobre o que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, ok? Então vamos entender esse contexto. Quando a Bíblia nos fala que o mundo jaz no maligno, uma dessas afirmações tem a ver com as elites mundiais, né? Como o sistema do mundo ele está nas mãos de Satanás, há organizações econômicas, governamentais que trabalham visando objetivos satânicos.
poderia aqui citar para você muitos nomes, mas infelizmente, se eu fazer isso, essa live vai ser derrubada. Eu já fiz de várias formas outras lives citando nomes e infelizmente nós perdemos o direito da live. Então, o que eu posso falar para você é que há muitas elites mundiais trabalhando com o propósito de avançar os planos de Satanás na Terra, ok? Uma dessas organizações, eu vou citar o nome aqui para você, se chama maçonaria, tá? Olha que interessante, Albert Pike, né, é um autor maçônico e historiador. Na verdade, ele é um dos principais pivôs da história da maçonaria. Olha o que ele afirmou no livro Moral e Dogma, né? Seu livro é um dos seus livros mais famosos, um dos livros mais vendidos no quesito maçonaria. Ele escreveu o seguinte: repitam aos irmãos do grau 30, 32 e 33. A religião maçônica deve ser mantida na pureza da doutrina luciferiana. Então, qual que é o propósito aqui de eu te mostrar isso? O propósito é para que você entenda que, independente das elites, há um só objetivo: se manter conectado com Lúcifer, com Satanás. A maçonaria é um desses pontos, ok? Eu não posso me aprofundar muito aqui com você, porque essa live é aberta, né? Como eu já disse, nós queremos que esse material alcance o máximo de pessoas possíveis, mas estamos aqui citando para você, independente da maçonaria inglesa, a americana, tem várias formas aí de maçonaria. Independente da maçonaria, no grau 30, 32 e 33, é isso que as pessoas aprendem: a se conectar com Lúcifer, ok? E principalmente as pessoas do ambiente político são pessoas de grau altíssimo na maçonaria, tá? Então as pessoas que estão envolvidas na política, elas têm conexão com Lúcifer, muitas dessas pessoas, ok? Por que eu estou te falando isso? Coincidentemente, o responsável por trazer Madonna ao Brasil, né, foi Luiz Oscar Niemeyer. Está aqui a foto dele, tá? Ele é um grande mestre, né, de shows no mundo. Tem muito contato com muitos artistas famosos, muitos artistas internacionais, tá? E coincidentemente, né, ele é sobrinho do Oscar Niemeyer, tá? Quem foi Oscar Niemeyer Kennedy? Aquele arquiteto, né, que construiu muitas coisas de Brasília, tá? E não por acaso a família dele, né, principalmente o Oscar Niemeyer, podemos falar aqui dele, tinha muito envolvimento maçônico, tá? Tanto que eu peguei aqui os monumentos para você. Os monumentos que ele construiu em Brasília são todos com formatos maçônicos. Por exemplo, aqui está os raios do sol. Quando você estuda a maçonaria, você descobre que eles têm muito envolvimento com a cultura egípcia. Aqui está mais uma questão, um olho de Horus, né? Mais um monumento que Oscar Niemeyer construiu. Então, todos os monumentos, principalmente de Brasília, que Oscar Niemeyer construiu, tem um papel espiritual. É como se fosse um portal espiritual, tá? Hoje não é o caso aqui de eu explicar isso a fundo para você, mas eu quero que você entenda que, coincidentemente, né, o homem que foi responsável por trazer Madonna ao Brasil é da família de um dos maiores maçons que a gente teve no Brasil. Tanto que esse símbolo maçônico, né, o símbolo maçom com o mapa do Brasil, foi dado em homenagem, tá, a Oscar Niemeyer por tudo que ele fez ali, construindo monumentos maçônicos no estado mais importante do Brasil, tá? E quem é Madonna? Quem é essa mulher, então, que esse homem trouxe para fazer um show no Brasil? Madonna, como eu expliquei na outra live, você pode assistir depois ela completa, eu vou dar só uma pincelada aqui para você. Madonna, ela foi escolhida a dedo por Satanás para ser uma representante do ocultismo no cenário artístico, tá? Você pode ver aqui diversas imagens com blasfêmias, né, com a cruz de Cristo, Bíblia aqui, cruz, né, enfim, rituais, né, fotos aqui, olho de Horus, envolvimento também com a maçonaria, tá? E não por acaso, né, o significado do nome de Madonna em português é Nossa Senhora, né, que é uma entidade biblicamente conhecida como a falsa rainha dos céus. Isso está em Jeremias 44:17. Com todo respeito a todas as religiões, eu estou apenas citando a Bíblia aqui para vocês, tá? Não por acaso que Madonna sempre faz referências a ela como se fosse essa entidade espiritual,
ok? E aqui está claro, tá? Por diversas vezes em suas redes sociais, Madonna expôs publicamente seus rituais de bruxaria. Teve até um vídeo semana passada que viralizou aqui no Brasil de um bruxo muito conhecido do satanismo que elogiou Madonna, né? Afirmando que ela era uma das maiores feiticeiras que o mundo tem, tá? Então aqui tá claramente, ela posta isso no Instagram, nos stories, enfim, ela faz rituais assim de forma pública, tá? Então no Brasil não foi diferente. Madonna não veio fazer um show no Brasil, ela veio fazer um ritual satânico. Tá? Eu não vou me ater muito ao propósito desse ritual, está na outra live que nós fizemos, mas de uma forma básica que eu quero te falar que o ritual satânico foi para avançar o reinado do anticristo no mundo, tá? Então, não por acaso aqui no show dela teve coisas que ferem a palavra de Deus, né? Blasfêmias com o Cristo Redentor, símbolos cristãos sendo expostos aqui em meio a orgias, no meio do show, porque tudo ali foi um ritual. Tá? Você não precisa ser um especialista para saber que estava acontecendo um ritual a céu aberto no Rio de Janeiro. E infelizmente uma emissora aí de televisão, né, transmitindo tudo, né, transmitindo para o Brasil todo, né, infelizmente. Mas aqui são alguns detalhes importantes que nós precisamos entender para o propósito do tema no qual nós estamos falando aqui, irmãos. Preste atenção nesses detalhes importantes. O show, né, esse ritual satânico da Madonna, esse show foi sem banda, tá? Foi tudo no playback, tá? Mas apesar disso, né, Madonna trouxe uma equipe de mais de 200 pessoas ao Brasil. Se não tem músicos, né, se não tem uma equipe de som ali muito refutada, né, se não tem uma equipe grande trabalhando, por que trazer 200 pessoas? Né? Fica aqui uma questão, tá? E aqui no segundo ponto você já entende quem são essas pessoas, né? Madonna chegou ao Brasil e horas depois iniciou-se o desastre no Rio Grande do Sul. Há pessoas que estavam no Rio de Janeiro, né, no momento que a Madonna chegou, antes do show, o avião dela pousou, pessoas começaram a ver neblinas, começaram a escutar coisas estranhas no céu, coisas assim bizarras. Tem vídeos, tem relato de pessoas falando isso, tá? Então algo espiritual estava acontecendo ali, né? E talvez você fale de caramba, né? Fazer chover. Irmãos, como eu falei aqui para vocês, infelizmente nós não podemos falar tudo abertamente aqui para vocês, mas estude sobre harp, estude um pouquinho sobre o que aconteceu em Dubai algumas semanas atrás, né? Fizeram chover em Dubai com tecnologia, tá? Então estude um pouquinho, é isso que eu posso falar aqui publicamente para vocês, tá? Então, mas juntando aqui, por que trazer 200 pessoas se o show era sem banda? Né? Quem são essas pessoas? Segunda coisa, por que chegou ao Brasil horas depois começa o desastre no Rio Grande do Sul? E a questão é, se o desastre no Rio Grande do Sul começou antes do show, dias antes do show da Madonna, por que não desmarcar o show? Por que não remarcar esse show? Por quê, irmãos? Porque, na verdade, o desastre que estava acontecendo no Rio Grande do Sul fazia parte do show. Fazia parte do ritual que estava acontecendo a céu aberto, sendo transmitido por uma das maiores emissoras de televisão da nossa nação. Vamos ver algo. Lembra que nós falamos sobre elites mundiais? Um dos planos dessas elites é reduzir a população mundial para que os planos de uma agenda que eles têm, chamada Agenda de 2030 da ONU, possam ser executados de forma bem sucedida. E isso aqui não é teoria da conspiração, isso aqui é mais do que provado, tá? Quando você vê o Fórum Econômico Mundial, eles falam isso abertamente, tá? Eu não peguei vídeos aqui para nossa live não cair. Pesquise sobre isso, redução populacional, tá? Uma prova disso aqui também, tá? Eles falam muito sobre um grande reset mundial. Tem até um livro, né, do Klaus, é um dos maiores líderes ali do Fórum Econômico Mundial, tá? Ele lançou um livro, Covid-19, o Grande Reset,
tá? Não vou falar muito sobre isso também, senão a live cai. Mas enfim, você precisa entender que o que acontece no mundo, irmãos, não é físico. O mundo jaz no maligno. Tudo que vem acontecendo no mundo tem uma razão espiritual. Nós temos um livro chamado Transição, discernindo os tempos e as estações. O link está aqui na descrição. Você pode comprar esse livro e ler. Nós falamos muito sobre isso nesse livro, ok? E está claro aqui para você, tá? Existem matérias de censos em todas as nações da Terra. O quanto elas estão caindo, né? O censo de nascimento, o censo de famílias, por isso ideologias que não fazem com que os jovens tenham filhos, não fazem com que os jovens se casem, tudo isso é um plano muito maior. Esse é o significado de ideologia, apresenta uma coisa, esconde 1000 coisas por trás, tá? Então eu peguei aqui para você o censo de 2022 aqui do Brasil. Olha como está caindo aqui o número de brasileiros, tá? Porque mais brasileiros morrendo e menos brasileiros nascendo, tá? Olha a queda brusca que teve aqui no Brasil no ano de 2022, tá? Peguei outra aqui também para vocês, só caindo, ok? Então isso aqui é um fato, existe um plano de redução populacional sendo estabelecido nas nações, tá? Agora, com essas provas aqui, com esse fato, né? Redução populacional sai de uma teoria e torna-se uma realidade, ok? Com isso, preste atenção nisso aqui que nós vamos falar. O Rio Grande do Sul pediu ajuda em meio a esse desastre que aconteceu, né? O Uruguai ofereceu lanchas, aviões e drones, mas o governo Lula dispensou, tá? Pode ser até que aceite agora nesses dias aqui pra frente, pode ser que aceite, tá, essa ajuda, mas por que negar? Por que deixar as pessoas lá desoladas? Por que deixar as pessoas lá ilhadas, morrendo, sem permitir uma ajuda eficaz? Né? Inclusive até no dia de hoje parece que a Globo vai levar uma equipe lá para o Rio Grande do Sul e ao mesmo tempo o governo federal está chegando, né, com aviões, com medicamentos, 7, 8 dias depois do desastre. Por que 8 dias depois? Por que deixar as pessoas tanto tempo lá necessitadas, tantas pessoas morrendo? Por quê? O Rio Grande do Sul pediu ajuda, o Uruguai ofereceu lanchas, aviões, drones, mas o governo dispensou ajuda. Outra coisa que está acontecendo, né? Os caminhões estavam sendo barrados de entrar, né? No Rio Grande do Sul, estavam levando multa, estava sendo cobrado uma taxa, né? Nota fiscal, estava sendo cobrado absurdos deles. Por que não deixar eles entrarem com a ajuda para essas pessoas que estão morrendo de fome, né? Que estão passando essa necessidade ali sem água, né? Outra coisa que está acontecendo é que o que a mídia está divulgando é muito abaixo do que a realidade que está lá acontecendo, né? Saiu um relato aqui, ó, internacional, que corpos de pessoas e animais estão boiando no meio da rua, né? E aqui o relato, ó, que o governo enviou 2 dos 200 helicópteros disponíveis. Por que oferecer pouca ajuda? Por que mentir nos dados, né? Estão falando aí que somente entre aspas, né? Mas que o número de mortes foi de 100 pessoas. Isso é uma grande mentira. Os relatos, quando você acompanha as pessoas do sul, que elas estão falando, realmente é bebês boiando nas águas. Irmãos, foram mais de 300 cidades afetadas. Como que somente 100 pessoas morreram? Por que eles estão mentindo nos dados? Por que ocultando ajuda? Por que esse ocultismo? Por que deixando as pessoas sofrerem, negando ajuda? Por que mentir nos dados? O que está acontecendo? Preste atenção, irmãos. No ocultismo, os rituais não são feitos de forma aleatória. Pelo contrário, cada detalhe é escolhido com muita atenção, com muito cuidado e com muita dedicação. Por exemplo, você não vê, né, uma oferenda em qualquer lugar da rua. Você vê oferenda em encruzilhadas, em cachoeiras, em cemitérios. Existem formas específicas de se fazer um ritual, tá? O ocultismo não é feito de forma aleatória, ele é escolhido a dedo, tá? De forma muito pontual, ok? E preste atenção, quando você estuda sobre o sul do Brasil, né, você descobre que o sul é um portal espiritual da nação brasileira. Por quê? Porque o sul está conectado com o Oceano Atlântico, tá? O sul do Brasil ele pega as águas no mundo espiritual,
tem um significado muito importante. Águas são portais espirituais, tá? Por isso fazem oferendas em cachoeiras, nos mares, nos rios, tá? Por isso batismo nas águas, tá? Águas são portais espirituais. Quando você pega o sul do Brasil, você descobre no mapa aqui que ele é como se fosse um ventre da nação brasileira, porque ele tem conexão com as águas do mundo todo, através do Oceano Atlântico, ok? Então, muitos acreditam ser a Bahia o maior portal do Brasil, mas isso está errado. Na verdade, o sul é o maior portal do Brasil. Por isso há tanto ocultismo naquela região. Converse com os moradores do sul, você descobre que lá tem muito ocultismo. Então, nós começamos a ver que essa catástrofe, tudo que está acontecendo, não foi de forma aleatória, como se fosse escolhido a dedo, tudo que está acontecendo, irmãos. E preste atenção nisso. Olha o que a Bíblia nos ensina, Provérbios capítulo 29, verso 2 diz assim: os justos governam, aliás, quando os justos governam, o povo se alegra. Mas quando os perversos estão no poder, o povo geme. Preste atenção nisso. O governador, né, do estado do Rio Grande do Sul, ele esteve em Davos. O que é Davos, Kennedy? Davos é a sede, né, uma das sedes ali do Fórum Econômico Mundial. O que é o Fórum Econômico Mundial? O que nós estamos falando aqui com vocês sobre o Grande Reset. Ó, Fórum Econômico Mundial, tá? É uma das sedes deles. E o governador desse estado, no último ano, tá, esteve na sede deles por 7 vezes. 7 vezes ele viajou para esse lugar, para fechar acordos aqui, ó, autoridades mundiais, tá, para discutir ideias, discutir conceitos. É isso que nós podemos falar aqui de forma pública. E coincidentemente, né, para você entender o que rola nesses encontros, coincidentemente nessa época, acho que eu coloquei outra matéria aqui, mas enfim, coloquei outra matéria aqui, acho que eu confundi, mas aqui tá para você uma das vacinas, né, que estava sendo usada no Covid-19, né, ela foi retirada do mercado por admitir que dá um efeito colateral, tá? Mas eu ia colocar aqui para vocês outra matéria de um líder também de outra marca, né, de uma vacina do Covid-19, falando nessa reunião aqui em Davos, né, que o plano era reduzir a população mundial em 50%, tá? Então, para que você entenda que tudo que está acontecendo, irmãos. Mas, ao que tudo indica, ok? Nós não podemos afirmar aqui para você algo, mas ao que tudo está indicando, né, com o aval do governo do Brasil, o Sul foi escolhido a dedo pelos satanistas para ser palco de um ritual satânico. Todo ritual precisa de sangue, porque o sangue é a moeda espiritual. Sangue é moeda no mundo espiritual, tá? Por isso, você entende a dificuldade de chegar ajuda naquele lugar, o governo recusar ajuda, dificuldades de auxílio, pouca verba disponibilizada, foi verba mais disponibilizada para a Lei Rouanet, né, do que para o Rio Grande do Sul, tá? Por isso, focar mais no show satânico do que na tragédia. Por isso, fingir que nada está acontecendo, deixar as pessoas lá como se fossem deixadas para morrer e depois oferecer ajuda. Por que deixar todos esses dias lá, as pessoas sem ajudas, sem remédios, sem comida, impedir de chegar, né, comida naquele lugar? Infelizmente, irmãos, é como se estivessem deixando os nossos irmãos do Sul para morrerem nas águas, como se eles fossem uma oferenda para o ritual que estava acontecendo no Rio de Janeiro. É como se, enquanto as pessoas estivessem morrendo, elas fossem jogadas como oferenda, como energia para o ritual que estava acontecendo no show da Madonna. Então, o propósito dessa live é te despertar de forma rápida. Eu não quero me aprofundar, não quero citar aqui muitas coisas, até porque nós não podemos, estamos aqui de forma aberta, aqui falando para vocês de forma pública. Então, nós não queremos aqui trazer muitas coisas para vocês, até porque nós não podemos fazer isso. Mas o que nós podemos fazer é abrir a sua percepção espiritual, para que você entenda que está acontecendo algo na nação brasileira
Está acontecendo algo envolvendo o governo do Brasil, né? Está tendo um envolvimento com satanismo, com rituais, coisas sérias, e nós não podemos nos calar. Nós precisamos despertar como cristãos. Por quê, irmãos? Porque Deus nos chamou para isso. Nós não estamos na nação brasileira para planejarmos ir para os Estados Unidos. Não, nós estamos aqui por um propósito, para orarmos. Nós não podemos permitir que haja rituais satânicos na nação brasileira, na terra brasileira. Nós não podemos permitir ver sangue de inocentes sendo derramados enquanto há uma igreja relevante na nação brasileira. Então nós estamos aqui escancarando o que está ocorrendo para que você desperte em oração, desperte em jejum, desperte em clamor, desperte em arrependimento, desperte sendo um inconformado com tudo que está acontecendo. Não se conforme em ver o Brasil da forma como está. Não se conforme em ver um povo ajudando uma nação mais do que um governo. Não se conforme em ver empresários ajudando a nação mais do que políticos, pessoas que são pagas para isso. Não se conforme. É tempo de nascerem conformados na nossa geração. Porque se nós queremos um Brasil melhor, se nós queremos um avivamento na nação brasileira, precisamos ser inconformados, ok? Então, quero deixar aqui algumas pautas aqui para vocês. Em nome de Jesus, ore para que as águas baixem no sul. Ore também para que Deus faça justiça por todas as vidas ceifadas. Ore para que toda resistência espiritual perca a influência nesse período de resgate aos necessitados. Existem bairros, irmãos, que tem mais de 400 pessoas em cima de escolas, né? Tem muitas coisas que não estão indo para a mídia, eles estão ocultando a verdade. Existem muitas pessoas morrendo, muitas pessoas com hipotermia, né? Muitas pessoas com fome, com sede, muitas pessoas que foram resgatadas, que estão nos abrigos, estão sendo abusadas sexualmente, crianças, mulheres. Está um caos, né? Um dos lugares que foi mais afetado foi uma região que tinha uma penitenciária. Eles liberaram os presos estão nas ruas, por isso está tendo roubo de botes, roubo de barcos. Está um caos, irmãos, está um caos. Nós precisamos abrir os olhos, né, para tudo que está acontecendo. Não seja enganado pela grande mídia, né? Vá na fonte, pesquise certo e não cesse de orar, tá? Então ore para que toda resistência espiritual perca a influência nesse período de resgate aos necessitados. Ainda há muitas pessoas para serem resgatadas, né? E principalmente ore pela nação brasileira, se arrependendo pelos pecados e declarando a queda do principado de Leviatã. Amém, irmãos? Nós precisamos declarar nesses dias que só o Senhor Jesus é rei sobre a nação brasileira. Precisamos nos arrepender, porque é muito mais sério do que nós estamos imaginando, tá? Eu tentei ser objetivo, eu tentei ser direto, tentei ser o mais claro possível. Infelizmente eu não posso falar tudo aqui para vocês que está acontecendo, porque senão muito capaz do nosso canal aqui ser derrubado. Mas eu espero que tenha dado para entender. Eu tentei ser direto e dar umas pinceladas aqui para vocês do que eu não consegui falar de forma clara, de forma direta. Mas orem muito pela nação brasileira. Não se conformem com tudo que está acontecendo. Amém? Nós declaramos que Deus é o Senhor da nação brasileira. Declaramos que toda influência espiritual caia por terra. Em nome de Jesus, todo o nosso respeito, todo o nosso amor pelos nossos irmãos do Sul. Não estamos aqui fazendo nome em cima de tragédia, muito pelo contrário. Nós amamos tanto a nação brasileira que nós queremos mostrar a verdade para vocês. Essa batalha não é somente física, é espiritual. Então faça a sua parte física, continue doando, né, dinheiro, continue doando roupas, água, está precisando, mas também continue orando, amém? Lembre-se de Neemias, né? Ele reconstruía os muros da cidade com uma mão e com a outra mão segurava uma espada. É isso que nós precisamos fazer nesses dias. É tempo de uma reconstrução de um Brasil. Se nós queremos um Brasil melhor, vamos fazer a parte física, vamos reconstruir, vamos doar, vamos ajudar. Mas não esqueçamos da batalha espiritual. Amém? Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Amém? Que Deus te abençoe. Compartilhe essa live com o máximo de pessoas
que você conseguir. Amém? Comente aqui embaixo o que Deus falou com você, se faz sentido isso ao seu coração. Amém? E nos vemos aí em breve numa próxima live. Deus te abençoe.